Ora bem, o programa multidisciplinar de obesidade, a consulta multidisciplinar de obesidade, integra o Centro de Risco Cardiovascular e Trombose, que iniciou funções e foi inaugurado em 2022. Este programa, mais concretamente, iniciou-se no início de 2023 e tem um objetivo principal, que é ter um papel importante no tratamento desta doença crónica que é a obesidade. E é fundamental destacar a palavra multidisciplinar porque a obesidade é uma doença crónica, mas é multifatorial, é heterogénea, é altamente recidivante e é fundamental estarem vários interlocutores envolvidos, não só no tratamento da obesidade por parte da endocrinologia, mas também na abordagem nutricional, porque a nutrição tem obviamente um papel muito importante no tratamento desta doença. É também muito importante destacar a importância do exercício físico e nesse contexto temos a trabalhar connosco, neste programa multidisciplinar de obesidade, uma fisiologista do exercício com programas coordenados semanais de exercício e muito dirigidos para a obesidade, mas também para além da endocrinologia, nutrição e fisiologia do exercício, faz parte desta consulta multidisciplinar a psicologia, porque nós não podemos deixar de falar e ter noção de que a obesidade muitas vezes tem vários fatores psicológicos de base, inclusive por vezes distúrbios psiquiátricos, como compulsões, e nesse contexto é importante este trabalho, esta equipa estar integrada, é muito importante todos contactarmos uns com os outros, e esse é que no fundo é o grande benefício, a grande vantagem deste programa, ou seja, estarmos a trabalhar em conjunto, termos vias, canais de acesso uns aos outros simples e fáceis e as pessoas com obesidade conseguirem ter uma abordagem então holística em que todos estes intervenientes têm um papel importante. Há vários desafios na implementação destas consultas. Eu penso que provavelmente o desafio desta doença, ou seja, nós não podemos deixar nunca de ter noção de que a obesidade é uma doença, é considerada uma doença pela própria Direção-Geral de Saúde e, para além de ser uma doença, é uma doença crónica, ou seja, muitas vezes na nossa sociedade há algum estigma com o excesso de peso e obesidade, ou seja, muitas vezes não é considerada uma doença e provavelmente essa é uma das grandes dificuldades. Paralelamente, não há muitos programas de obesidade organizados e multidisciplinares exatamente por essa razão, ou seja, esta é uma doença que muitas vezes não é abordada da forma ideal. Assim, provavelmente aqui uma das outras dificuldades foi conseguirmos montar uma equipa em que estes interlocutores todos, e quando eu falo de endocrinologia, nutrição, fisiologia do exercício, psicologia, não posso também deixar de falar de outras especialidades que tratam comorbilidades da obesidade, porque a obesidade é um fator de risco importante para múltiplas doenças, sejam elas o síndrome da apneia obstrutiva do sono, e que a pneumologia tem um papel fundamental, seja a própria doença cardiovascular, em que a cardiologia, por exemplo, tem outro papel também muito especialidades, ou seja, que as dificuldades estão relacionadas não só com o conhecimento geral desta doença, as próprias pessoas que muitas vezes têm dificuldade em ter noção e admitir que têm esta doença, porque muitas vezes está associada apenas à estética, mas também da parte dos profissionais de saúde, muitas vezes é difícil abordar esta doença da forma ideal. Portanto, eu acho que estas são as principais dificuldades. Então, é assim, nós, obviamente, quando falamos de obesidade, as pessoas estão muitas vezes focadas no peso, e é natural que estejam, mas nós temos que ver muito para além do próprio peso. Ou seja, os objetivos têm que ser realistas e é muito importante quando falamos com as pessoas com obesidade explicarmos que perdas de peso de 5, 10% têm benefícios cardiovasculares, ou seja, está provado que reduções de 5 a 10% do peso sustentadas diminuem o risco cardiovascular, melhoram o perfil tensional, melhoram o perfil lipídico, melhoram a apneia do sono, ou seja, nós explicamos a uma pessoa que tem um índice de massa corporal, por exemplo, de 40, que se perder 5 a 10% do peso, pelo menos de forma sustentada, vai ter benefícios e que não é preciso automaticamente pensar em ter um índice de massa corporal abaixo de 30 ou 25, portanto, essa parte é fundamental. E depois, obviamente,
no contacto com os outros profissionais de saúde também é muito importante passarmos esta mensagem de que estabelecermos estes objetivos e trabalharmos de uma forma calma, tranquila, pensando no longo prazo, é o mais importante. Ou seja, muitas vezes quando falamos de obesidade, focamos muito nos resultados a curto prazo e quando falamos muitas vezes de planos alimentares muito restritivos, as pessoas estão muito focadas a curto prazo em perder muito peso. Mas é essencial destacarmos que mais importante do que perder peso a curto prazo, é importante perder peso a médio e longo prazo, ou seja, o peso que é perdido é importante manter essa perda de peso. Muitas vezes o mais difícil não está na perda de peso especificamente, mas está na manutenção da perda de peso. Esse é que é uma das grandes dificuldades e é uma das lacunas que tem sido mais difícil de preencher nos últimos anos e nas últimas décadas, e por isso é que a abordagem farmacológica tem desempenhado um papel fundamental também agora nos últimos anos com o aparecimento de novos fármacos. Assim, o futuro do tratamento da obesidade, mais especificamente, parece ser risonho, porque a verdade é que nos últimos 2, 3 anos têm surgido várias moléculas de vários fármacos em ensaios clínicos, tanto fase 3 como fases 2 e prévias, que mostram resultados muito bons, eu diria mesmo espetaculares, no tratamento desta doença. Obviamente que é importante sabermos que o tratamento farmacológico tem que ser escolhido para o doente certo, tem que ser feito da forma adequada, ou seja, não podemos banalizar e generalizar o tratamento da obesidade, mas o futuro do tratamento desta doença parece claramente mostrar-nos que temos novas armas, novas ferramentas para tratarmos de uma forma mais adequada este problema. No que diz respeito a dificuldades, aquilo que eu vejo como importante fazermos a nossa consulta é, a sensibilização da população. Acho que é muito importante sensibilizar a população para esta doença, ou seja, muitas vezes as pessoas estão altamente sensibilizadas para algumas doenças como hipertensão, dislipidemia, etc., diabetes, aliás, muito importante, mas muitas vezes não estão sensibilizadas para a obesidade como doença por si só. Portanto, esta parte de sensibilização é importante. Depois, conseguimos integrar as outras especialidades e conseguimos que a referenciação para este tipo de consultas seja a ideal, também é muito importante. Vejo crescer a referenciação por parte de colegas de outras especialidades, não só médicas, mas outros profissionais de exercício, referenciação para esta consulta multidisciplinar de obesidade tem crescido e um dos nossos desafios é que continue a crescer para tratarmos melhor esta doença, porque não podemos esquecermos que estamos a falar de uma doença que tem uma prevalência a nível mundial de 20% a 40%, ou seja, dependendo dos países, cerca de 1/3 das pessoas em muitos países têm esta doença. E é das doenças mais prevalentes, e isso obviamente não pode ser esquecido e temos que nos focar nesse problema. A abordagem multidisciplinar, como em múltiplas áreas, é fundamental. E é fundamental por múltiplas razões, mas eu diria que uma das principais razões é porque todos nós, profissionais de saúde, temos expertise em diferentes áreas. Ou seja, um endocrinologista tem também expertise na área de nutrição, mas um nutricionista dedicado à área da obesidade, que faz predominantemente este tipo de abordagem, terá uma expertise diferente. Um fisiologista de exercício tem uma expertise diferente na recomendação de exercício físico para este tipo de pessoas. E a mesma coisa no que diz respeito à psicologia. Ou seja, conseguimos ver o doente como um todo e percebemos que ele tem múltiplos problemas e conseguimos tratar a doença tocando em diferentes áreas, como eu dizia, seja com um plano alimentar ajustado, adequado e individualizado, seja com a recomendação e o acompanhamento de exercício físico por parte de uma pessoa que se dedica a essa área, seja com uma abordagem em termos de psicologia importante, como também com a abordagem farmacológica por parte da endocrinologia adequada e dirigida ao doente. Ou seja, esta questão holística é muito importante. E eu diria que o surgimento, o aparecimento destes problemas multidisciplinares da obesidade é fundamental, tal como eu dizia há pouco, não só pela elevadíssima prevalência desta doença, mas também porque o surgimento de novos fármacos vai fazer com que, felizmente, se fale mais desta doença e, obviamente, a sensibilização da população, dos profissionais de saúde para este problema é importante, porque quando a sensibilização e a comunicação é maior, tendencialmente a referenciação é maior, e se a referenciação é maior, estes problemas multidisciplinares vão tendencialmente tratar melhor e de uma forma mais adequada estas pessoas com obesidade.